Oi gente, tudo bem? Meu nome é Arthur Araripe e eu faço parte do Pod Consulting Club, que é um clube de estudos de consultoria da Escola Politécnica da USP. Dentro desse clube, a gente estuda e se capacita para os processos seletivos de consultoria que existem no mundo. E no intuito desse vídeo, portanto, é a gente tentar passar um pouco do nosso conhecimento para vocês, fazendo uma simulação de uma entrevista de case muito usual nos processos seletivos das consultorias. Então vamos começar. Mas antes de fazer a simulação, eu vou tentar passar aqui para os principais tipos de case que vocês podem enfrentar. No caso, são 3. O primeiro deles é o de estrutura aberta, ou candidate-led. Nesse case, o candidato, ou o entrevistado, vocês no caso, vai ser esperado de vocês uma postura mais proativa. Vocês que vão guiar o fluxo do case. Então vão ser apresentadas a pergunta, o problema, se estruturar, já indagar qual vai ser o ponto que vocês querem analisar e também pedir informações, ir atrás do que vocês querem. Enquanto que o entrevistador, ele vai estar ali mais como alguém para fornecer esses tipos de informações, caso indagadas, caso perguntadas, e também vai estar sempre avaliando ali a sua capacidade de estruturação e, enfim, a proatividade do próprio candidato. O segundo caso é o caso de entrevista fechada, ou interviewer-led. Como o próprio nome diz, a gente consegue ver que tem uma diferença em relação ao primeiro, porque aqui o entrevistador que vai ter uma postura mais ativa no case. Ele que vai perguntar, ele que vai guiar de fato o fluxo dessa entrevista. Mas não fique enganado, porque o candidato ainda vai ter que se estruturar, ainda vai ter que estar ali ligado, de certa forma, com o case. Então, tendo a estruturação, o entrevistador vai perguntar, ou vai te indagar para onde você vai ter que ir, vai te fornecer os anexos, vai pedir certas análises, e o seu papel, então, é respeitar o que ele está pedindo da melhor forma possível. E, por fim, a gente tem o case de dinâmica em grupo. Aqui, não vão ser só avaliadas hard skills, mas também soft skills, certo? Porque além dessa parte de negócios, dessa parte analítica, de estruturação, a consultoria que está propondo esse tipo de case vai querer de vocês o trabalho em equipe, a liderança, como receber ordens, como agir em grupo, como agir em torno de outras pessoas, e é isso que eles vão estar avaliando também. Ok, gente, agora vamos passar para a apresentação do case que vai ser feito aqui nesse vídeo. O case vai ser chamado de Desert City. É um case bem interessante, cobre muita coisa que vocês devem aprender, e ele foi feito em um dos rounds de entrevistas da McKinsey & Company, uma das maiores empresas de consultoria do mundo. O formato dele é o segundo caso que a gente tinha apresentado, o interviewer-led, certo? E o nosso vídeo, propriamente dito, de simulação, vai ser dividido em 2 partes. A primeira é a simulação, de fato, vão ter tanto o entrevistado quanto o entrevistador presente, e vai estar ali simulando o que aconteceria num cenário de vida real. O segundo, a segunda parte, vai ser o ponto do entrevistador. O que ele estaria esperando em cada indagação que ele tiver feito, ou o que seria melhor o entrevistado ter feito naquele ponto. E, enfim, vai passar a visão para vocês da melhor coisa ou da direção que vocês devem seguir dentro de cada etapa. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Fala gente, sou o Lucas Henrique Loli e hoje estou atuando como entrevistador de uma entrevista de case. Oi, eu sou a Isabela Bianchini e eu vou estar atuando como candidata. Antes de partir do nosso vídeo, gostaria de explicar melhor como funciona essa parte do processo seletivo. Então ela é dividida em 2 principais pontos. O fit pessoal e a segunda, a resolução do case. No fit pessoal, o entrevistador pergunta ao candidato pontos mais específicos em relação à trajetória dele, o currículo, as experiências, liderança, tudo o que ele quer saber e também questiona ele sobre como foi esse processo. Depois disso, eles partem para a resolução do case, onde a gente vai focar no nosso vídeo de hoje. Dito isso, Isa, você se sente pronto? Claro. Perfeito, vou ler o enunciado para você. Nosso cliente é um desenvolvedor municipal que foi abordado pelo governo para participar de uma cidade-projeto de construção em um deserto do Oriente Médio. Especificamente, o nosso cliente foi solicitado a construir um abastecimento de água e ele gostaria de saber se ele deve concordar de assumir esse projeto ou não. Bom, agora inicialmente aqui nosso primeiro corte, e ele no começo desse case, o entrevistador lê o enunciado para o candidato e é de extrema importância enquanto ele está lendo, o candidato anote todas as informações que ele lembrar, então tirar os insights, tudo que vai ajudar ele durante o case. Após o entrevistador terminar de ler o enunciado, o candidato faz uma recapitulação, ou seja, fala pontos que ele acha interessante ali, que ele anotou tudo, para ver se está todo o escopo do problema com ele. E parte, então, para também perguntas clarificadoras, onde a gente quer, além do nosso escopo, saber mais informações sobre o nosso problema. Nela, geralmente, a gente faz 3 a 4 perguntas, e é perguntas estratégicas. Uma que a gente pode dar como dicas em gerais, assim, desse tipo de case, é perguntar se ele tem uma meta de lucratividade, ou também se ele tem um tempo para realizar. Então, 3, 4 anos especificamente. Porque isso também vai te ajudar a ver se faz sentido a nossa recomendação final ou não. Beleza? Então, aqui a gente termina o nosso primeiro corte. Até a próxima.
Bom, então, só para recapitular, o nosso cliente é um desenvolvedor municipal que foi contratado pelo governo para construir um abastecimento de água no deserto do Oriente Médio. E ele gostaria de saber se ele deve acatar o projeto ou não, certo? Perfeito. Bom, então antes de começar o case, eu gostaria de qualificar o nosso cliente. Então, primeiro eu gostaria de saber se ele possui alguma expertise na construção do abastecimento de água, principalmente na parte do deserto. Nosso cliente já teve um sucesso com fonte de água no passado, mas nunca no deserto é um desafio semelhante. Bom, eu gostaria de saber também se ele possui algum prazo ou alguma meta que ele deve cumprir. Perfeito, ele gostaria de começar a se alocar dentro de 3 anos após a conclusão do projeto. Por último, eu gostaria de saber se ele vai possuir alguma concorrência em relação a esse abastecimento de água. Ah, sim. Se o nosso cliente concordar em assumir o projeto, ele será a única empresa contactada e não vai ter concorrentes. Tudo bem, acho que eu já qualifiquei nosso cliente. Eu gostaria de pedir um tempo para conseguir estruturar minhas ideias e depois vir aqui falar elas para você. Perfeito, pode tirar o tempo. Tudo bem. Beleza, agora nessa parte do case, o candidato pede o tempo para o entrevistador e começa a fazer uma issue tree, ou seja, uma árvore problema, onde ele vai tentar ser o máximo exaustivo e também exclusivo, como a gente chama de MISSE. Nessa parte, muitas pessoas utilizam frameworks prontos, como Profitability, Business Situation, mas tome muito cuidado para deixar a sua estrutura genérica, isso pode ser um ponto detrator durante a sua entrevista. É muito interessante você deixá-la bastante específica, que mostra como você está pensando e realmente sendo específico em relação ao problema. Por fim, nessa parte, é muito interessante você gastar em torno de 3 a 4 minutos para resolver a sua estrutura. No entanto, no começo você vai sentir mais dificuldade, mas não se preocupe, é praticando bastante cases que você vai chegando nesse tempo ideal. E depois de você terminar a sua estrutura, obviamente você chama o entrevistador de volta e comunica para ele de uma maneira top-down. O que é comunicação top-down? Falar principais partes primeiro e depois de você ir mais nos pontos específicos. Então, dividir em 4 principais drives. Nesse primeiro drive, dividir em mais 3 drives. Como a gente vai ver no vídeo agora, vai ficar muito mais claro. Bom, acredito que eu já finalizei a minha construção de ideias. Posso passar ela para você? Pode sim. Então, para construir o abastecimento de água, eu dividi em 3 principais drivers, que seria em relação à companhia, ao projeto e ao governo. Em relação à companhia, eu dividi em 2 drivers secundários, que seriam a capacidade e o trabalho. A capacidade, ela vai dizer pra gente qual que é a capacidade atual da empresa e também qual que vai ser a demanda futura. Em relação ao trabalho, seriam quais e quantos trabalhadores a gente teria que contratar para fazer a construção e qual que é a mão de obra atual da empresa. Partindo para o segundo drivers, que seria o projeto, eu dividi em 5 drivers secundários, que seriam os custos iniciais, o fluxo de caixa, o capital, o custo de oportunidade e a rentabilidade do projeto. Em relação ao custo inicial, seria basicamente o investimento inicial que a gente vai ter e alguns custos indiretos também durante a construção. O fluxo de caixa é o fluxo de caixa durante a construção do projeto. O capital, ele vai falar pra gente quais as parcerias que a gente vai ter que realizar e também se haverá algum financiamento. O custo de oportunidade é o que a empresa ela vai ter que renunciar para conseguir realizar essa construção. E a rentabilidade vai falar para a gente sobre a lucratividade do projeto. Em relação ao governo, eu dividi em 2 drivers secundários também, que seria a quantidade de subsídios e outros termos de acordo. A quantidade de subsídio é basicamente quanto que o governo vai financiar para a gente esse projeto. E outros termos de acordo tem mais a ver com o trabalho e também alguns termos de meio ambiente que a gente vai ter que considerar para realizar essa construção. Bom, você acredita que a estrutura está pertinente? Gostei bastante da estrutura, eu acho que ela consegue resolver o escopo do nosso problema. Eu só gostaria de iniciar algumas perguntas para você, tudo bem? Tudo bem. Nossa primeira pergunta será: quais instalações você acha que estão associadas à construção de um abastecimento de água? Bem, nessa parte do case, o entrevistador faz uma pergunta para o candidato. É muito interessante que nessa parte do case você peça um tempo para o entrevistador de em torno de 30 segundos a 1 minuto, rapidamente assim, e faça uma mini estruturação para conseguir resolver a pergunta dele. Uma boa dica que a gente dá é não se prender a escrever tudo, né? Escrever cada pergunta, cada coisa, só os pontos principais e fica na sua mente as perguntas. Só para você conseguir separar essa estrutura e também comunicar depois para ele, né? Você chama ele e comunica de maneira top-down e resolve a pergunta que ele está querendo. Então, para a gente decidir quais instalações serão necessárias para construir o abastecimento de água, eu dividi em 4 principais, que seriam em relação à captação da água, em relação ao tratamento de água, ao armazenamento e à distribuição. Em relação à captação da água, eu dividi em fontes de água e infraestrutura de captação. Então, em relação a fontes de água, se trata basicamente da localização, da qualidade das fontes, então de rios, lagos e também de lençóis freáticos, por exemplo. E em relação à infraestrutura de captação, são todos aqueles equipamentos que a gente vai ter que utilizar para conseguir fazer a extração dessa água. Bom, em relação ao tratamento de água, eu dividi em 2 principais também, que seria a esterilização e a instalação de tratamento de resíduos. Em relação à esterilização, são aqueles processos e tecnologias que a gente vai ter que utilizar para conseguir purificar a água.
E em relação à instalação de tratamento de resíduos, são aqueles sistemas que a gente vai ter que utilizar para tratar as águas residuais, então antes do descarte ou da reutilização dessa água. Em relação ao armazenamento, são os reservatórios para conseguir fazer uma manutenção da qualidade da água e também um armazenamento seguro dessa. E por último, em relação à distribuição de água, são todas aquelas redes de transporte, então, por exemplo, tubulações, bombas que a gente vai precisar para conseguir fazer a distribuição da água. Perfeito, eu acho que você trouxe pontos muito pertinentes para o nosso problema, acho que resolve a nossa pergunta. Eu gostaria agora de te mostrar um anexo e eu gostaria também que você calculasse quanto que vai custar inicialmente para construir esse abastecimento de água, tudo bem? Vou te pedir alguns segundinhos. Perfeito. Agora, quando o entrevistador te apresenta um anexo, é de extrema importância o candidato pedir uns segundinhos ali, em torno de 10 segundos assim, só para você tirar um tempo para analisar esse anexo, né? Geralmente são gráficos bem robustos, bem difíceis, então para você se situar, você pede esse tempo e dá uma lida. Após isso, você chama o entrevistador ali e começa a comentar os principais insights que você está tirando. Ah, nesse ano a gente teve um alto aumento, esse ano talvez teve uma queda, depende de cada tipo de case. Após isso, você também apresenta algum raciocínio, seja proativo. Então, a gente pode calcular a receita a partir disso, depois fazer a conta em relação a isso e resolver o que o nosso cliente está querendo e achar o valor que ele está querendo. Como a gente pode ver nesse vídeo, nessa parte do vídeo agora. Bom, então aqui a gente observa uma tabela com as principais instalações que serão necessárias para realizar a construção do abastecimento de água, e em cada uma das instalações a gente tem o custo inicial, o custo fixo e o custo variável, o que vai ser bem importante quando a gente for calcular o break-even. Bom, uma coisa que a gente pode observar aqui é que o custo de sanitização ele é bem alto, o que pode até fazer sentido, visto que é um processo bem complexo, e principalmente vai ter que seguir ali um padrão meio rigoroso em relação à qualidade da água. Bom, agora respondendo sua pergunta sobre o custo inicial que vai ter para realizar essa construção, a gente pode somar a segunda coluna dessa tabela. Então, somando 30 com 50, a gente vai ficar com 80, mais 5, 85, mais 3, 88, mais 20, 108. Por último, mais 2 vai ficar 110, e como está em milhões, a gente vai ficar com 110 milhões de dólares de custo inicial. Perfeito, eu acho que tá correto. Eu só gostaria agora de fazer mais uma pergunta para você. E eu queria que você calculasse, então, o break-even desse projeto. E por isso eu vou te fornecer mais um anexo, tá bom? Tudo bem. O ponto de equilíbrio, break-even, é o nível de produção ou vendas em que as receitas totais igualam os custos totais. Neste ponto, a empresa não tem lucro nem prejuízo, ou seja, cobre todos os seus custos, mas não gera lucro adicional. Bom, você pode me dar uns segundinhos para eu dar uma analisada? Perfeito, pode sim. Então, nesse gráfico, a gente tem a projeção do consumo que a gente vai ter da água dentro dessa cidade em 4 principais áreas, que seria a agricultura, a residencial, a industrial e a comercial. Em relação ao preço por metro tonelada, a gente observa que eles são bem semelhantes nas 4 áreas, porém, quando a gente olha o consumo, a agricultura ela possui um grande destaque, com 67% desse consumo. E a gente pode observar que, juntando os dois anexos, a gente consegue calcular o break-even, que seria quando a receita ela vai se igualar com os custos. E diante disso, eu teria uma pergunta para você, que seria qual que é o consumo médio dessa cidade em relação a metros por tonelada? Boa pergunta. Nossa cidade aqui no deserto vai consumir 1 milhão de toneladas por ano. Então, com isso, a gente consegue calcular o break-even. Começando com a receita, a gente consegue calcular a receita pelo consumo de 1 milhão de metros toneladas, pelo preço médio que vai ser cobrado. O preço médio a gente consegue pelas porcentagens e pelo preço. Então, 67% de 210, mais 25% de 172, mais 5% de 200, mais 3% de 200. Bom, então, realizando esses cálculos, 67% a gente observa que é 2/3. Então, 2/3 de 210 vai ficar 140. 25% é 1/4, então 25% de 172 vai ficar 43. 5% de 200, a gente pode falar que é 10. E 3% de 200 vai dar 6. Então, realizando esse somatório, a gente fica com 183, mais 10, 193, mais 6 vai ficar 199. Tudo isso vezes 1 milhão, que é o consumo, a gente vai ficar com 199 milhões de receita. Tudo bem? Uhum. Partindo para os custos, a gente consegue observar eles na tabela 1. Então, na tabela 1, a gente já tem o custo inicial, que era de 110 milhões. O custo fixo é só somar, então 8 milhões mais 7,5 vai dar 15,5 milhões. Mais 1,5 vai dar 17 milhões. Mais 1,5, 18,5 milhões. Mais 7,5 vai dar 26 milhões. E por último, mais 1 milhão, 27 milhões de custo fixo. Isso anual.
Por último, em relação ao custo variável, também é só somar na tabela 1. Então, 20 mais 50, 70, mais 25, 95, mais 10, 105, mais 35, 140, mais 10, 150 milhões de custo fixo por ano. Custo variável por ano. Tudo bem? Uhum. Bom, através disso a gente consegue montar a equação do break-even, que vai ser a receita igual aos custos. Então, a receita vai ser 199 milhões vezes X, que é a quantidade de anos. O custo inicial, que é de 110 milhões, ele vai ser cobrado só uma vez, então não tem que multiplicar pela quantidade de anos. Mais 27 milhões vezes X, que é a quantidade de anos. Por último, o custo variável de 150 milhões por ano, vezes X anos. Então, resolvendo essa equação, a gente vai ficar com 22 milhões vezes X igual a 110 milhões. E a gente vai obter que X vai ser 5 anos. Bom, então a gente observa que o break-even vai ser de 5 anos, o que não está de acordo com o desejo do nosso cliente, que era de 3 anos. Então, ele só vai conseguir obter lucro no 6º ano após a construção do nosso abastecimento de água. Boa análise, gostei que você chegou nesse valor que a gente esperava. Agora eu queria entender de você, o nosso cliente pediu quais opções ele possui para tentar diminuir esse tempo do break-even. Certo, eu gostaria de pedir uns segundinhos para eu conseguir estruturar meu brainstorming. Perfeito. Então, para realizar essa análise, eu considerei algumas estratégias financeiras e eu dividi em 2 principais, em relação ao aumento da receita e a diminuição dos custos. Em relação ao aumento de receita, não parece muito factível, visto que normalmente essas taxas elas já são pré-determinadas por órgãos governamentais, então aumentar a receita me parece bem complicado. Agora, em relação à diminuição de custos, me parece bem mais factível, até mesmo porque é o governo que ele está propondo essa construção desse projeto. Então, a gente pode considerar até mesmo pedir um subsídio para o governo. A gente poderia fazer isso? Gostei dos seus pontos e da comparação com a receita e custos, faz sentido com o break-even. E sim, depois de uma conversa com o nosso cliente, o governo decidiu subsidiar em 40% os nossos custos iniciais. E isso poderia mudar a nossa decisão? Então, a gente observa que a gente vai ficar com 60% dos custos iniciais só. E isso a gente pode fazer algumas alterações na fórmula que a gente tinha usado anteriormente. Então, 60% de 110, que era o custo inicial, mais o custo fixo de 27 milhões, vezes X, mais o custo variável de 150 milhões vezes X, mais a receita de 199 milhões vezes X. Bom, então diante disso a gente só tem que calcular 60% de 110 milhões, que é 66 milhões, e a gente vai ficar com 22 milhões vezes X. Resolvendo essa equação, a gente observa que a gente vai ter X igual a 3 anos, o que atende o desejo do nosso cliente, visto que ele queria um break-even de 3 anos. Beleza, gostei. Então, pelos seus cálculos de análise qualitativa, você poderia elaborar uma recomendação para mim? Claro, eu só vou pedir 2 minutinhos para conseguir estruturar. Perfeito. Por fim, nosso último corte aqui, e é a parte da recomendação. O candidato pede em torno aí de 2 minutinhos, acho que é um tempo bom para você fazer uma recomendação. E como a gente faz ela? A gente divide em 3 principais tópicos: a proposta, os riscos e os próximos passos. Na proposta, o candidato vai apresentar o que o cliente deve fazer de maneira top-down e também trazer vários pontos que justifiquem isso. Então, pontos qualitativos, pontos quantitativos, e depois de fazer toda essa parte para os riscos diretamente. Nos riscos, você traz 3 a 4 pontos de riscos que podem prejudicar o nosso cliente caso ele faça isso. Uma boa dica nesse momento é você pensar em coisas que não foram vistas durante o case, ou realmente são riscos muito relevantes aí que podem ser trazidos. Para finalizar, a parte dos próximos passos, aí também você traz 3 a 4 pontos. No entanto, aí a gente vai tentar mitigar um pouco dos riscos, né? Então, qual estratégia o cliente pode fazer para mitigar esses riscos e quais são realmente os próximos passos que ele deve fazer para iniciar essa recomendação sua. Para finalizar, depois de você apresentar esses 3 pontos, né, proposta, riscos e próximos passos, você reitera a sua proposta. Ou seja, o cliente deve fazer isso. Finalizando assim, após isso, o candidato deve chamar o entrevistador e realmente passar isso, né? Essa é a ideia. Bom, então a minha recomendação para o cliente é que ele aceite o projeto, desde que ele obtenha um subsídio de 40% do governo, porque assim a gente vai conseguir alcançar o break-even de 3 anos, que era o desejo inicial do cliente. Mas essa recomendação tem alguns riscos, e eu elenquei 3 principais aqui, que seriam a experiência prévia, o relacionamento institucional e a ausência de água. Em relação à experiência prévia, é importante a gente destacar que o cliente ele não possui expertise no deserto, então em relação a aspectos ambientais, aspectos técnicos, ele não possui expertise nesse sentido. E em relação ao relacionamento institucional, é que ele vai ter que manter um relacionamento saudável com o governo para conseguir manter esse subsídio. E por último, em relação à ausência de água, seria quando pode acontecer que as águas subterrâneas acabem ou aconteça algum imprevisto em relação à água e isso atrapalha o andamento do projeto.
E para conseguir mitigar esses riscos, eu trouxe alguns próximos passos, 3 principais. Então, o estudo dos impactos ambientais, as negociações e em relação à sustentabilidade. Então, seria interessante a gente começar realizando uns estudos dos impactos ambientais que esse projeto vai trazer para ver se é factível. Em relação à negociação, é iniciar as negociações com o governo para conseguir obter esse subsídio. E, por último, é analisar a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade ambiental desse projeto. Bom, então, reiterando minha recomendação, o cliente ele deve aceitar o projeto. Beleza, Isabela, muito obrigado pelo seu tempo e entraremos em contato com você em breve. Certo, obrigada. Fala pessoal, esse foi o fim do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção e pela audiência de vocês. Esse foi o vídeo de case do Poly Consulting Club. Antes de finalizar, gostaria de dizer para vocês que a gente oferece todo início de semestre um curso de Problem Solving, que traz aqui essas temáticas de estruturação, análise de anexo, análises de negócio mesmo dentro do cenário de case, além de noção de estratégia e propriamente de negócio também. Convido vocês a verem e se interessarem por isso nas nossas redes sociais. Bom, diante disso, eu também convido vocês para verem outros conteúdos das nossas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook, Poly Consult Club, e no Instagram, @poly_consult club. Até a próxima!